Em um vilarejo remoto na Inglaterra vitoriana, envolto em névoa e superstição, havia uma mansão que todos temiam. A propriedade, conhecida como Olovey Manor, foi abandonada há décadas, mas sua história era conhecida por todos. Foi a lar de Clarissa Olovey, uma mulher brilhante à frente do seu tempo, mas que, ao longo dos anos, se tornou o centro de barcos perturbadores. Alguns diziam que ela havia se envolvido com forças sombrias. Outros, que estava apenas louco. O que ninguém sabia era o assustador e bizarro era a verdade. Infância e primeiros mistérios. Clarissa nasceu em 1825, filha única de um médico e uma botânica. Desde pequena, ela era fascinada pelo desconhecido. Enquanto outras crianças brincavam nos campos, Clarissa explorava florestas, recolhia ervas e passava horas examinando insetos e ossos que encontravam. Aos 12 anos, perdeu a mãe de forma misteriosa. Elizabeth Olovey foi encontrada morta em seu quarto, com uma expressão de puro terror no rosto. Não havia sinais de violência, mas o quarto estava frio como gelo, mesmo em pleno verão. Esse evento marcou Clarissa profundamente. Após a morte da mãe, seu pai mergulhou no trabalho, deixando-a sozinha para explorar sua curiosidade. Ela começou a estudar medicina com ele, mas também mergulhou em livros proibidos de alquimia, espiritismo e ciências ocultas, que encontrou no porão da casa. O declínio de Clarissa. Quando atingiu a idade adulta, Clarissa era reconhecida como uma mulher brilhante, mas solitária. Após a morte de seu pai, herdou a mansão e viveu recluso, focado em experimentos científicos que ninguém compreendia. Era vista andando pela vila apenas para comprar materiais estranhos, frascos de vidro, ossos de animais, velas pretas e ervas raras. Os moradores vieram a notar algo peculiar. Todas as noites, filhos estranhos vinham da mansão. Eram como vozes, lamentos e, às vezes, risadas agudas que fizeram até os mais corajosos evitarem passar perto. Aqueles que ousavam olhar pela janela juravam ver Clarissa falando sozinha, mas os reflexos nos vidros mostravam várias sombras ao redor dela. Logo, os rumores começaram. Diziam que Clarissa havia descoberto uma maneira de se comunicar com os mortos. Outros acreditavam que ela fazia pactos com entidades malignas para obter conhecimento. Mas ninguém tinha coragem de confrontá-la. O experimento maldito. Em 1856, Clarissa reuniu um pequeno grupo de cientistas e estudiosos para um jantar na mansão. Entre eles estava o Dr. Alistair Cravell, um físico renomado da época, que posteriormente relatou os eventos ocorridos à noite em um diário. Segundo ele, Clarissa revelou que havia desenvolvido uma máquina capaz de abrir a porta entre os mundos. Ela os converteu ao porão, onde uma estrutura metálica bizarra, semelhante a uma gaiola, estava conectada a cabos e frascos cheios de líquidos fluorescentes. Quando Clarissa ativou a máquina, o ambiente mudou. A temperatura caiu drasticamente, e uma névoa densa começou a se formar dentro da sala. Logo, sugestões preencheram o ar. Inicialmente, eram incompreensíveis, mas logo começaram a formar palavras. Algumas eram suplicantes, outras, ameaçadoras. Então, figuras saíram a emergir da névoa, formas humanoides, mais distorcidas, com olhos que brilhavam no escuro. Os convidados fugiram em pânico, mas Clarissa chegou. Cravell escreveu que, enquanto corria a escada acima, viu Clarissa rindo enquanto estendia a mão para as entidades. O silêncio que seguiu. Na manhã seguinte, a mansão estava em silêncio. Nenhum dos convidados retornou para verificar o que havia acontecido, mas os relatos se espalharam. Dias depois, um grupo de moradores finalmente entrou na propriedade.
O que aconteceu foi inexplicável, o porão foi completamente destruído, como se uma explosão tivesse ocorrido. No centro do quarto, estava Clarissa, ou o que restava dela. Seu corpo estava congelado em uma posição de terror, os olhos arregalados e a boca aberta em um grito silencioso. Mas o mais estranho era que suas mãos estivessem cobertas de cortes profundos, como se algo tivesse tentado arrastá-la. Ao redor dela, havia símbolos gravados no chão, queimados nas tábuas, mas ninguém sabia o que deu. O corpo foi enterrado rapidamente, e a mansão foi abandonada, considerada amaldiçoada. A maldição de Olova Emanor. Nos anos que passaram, mas o mistério em torno de Clarissa continuou a crescer. A propriedade foi vendida diversas vezes, mas ninguém conseguiu viver lá por muito tempo. Os novos proprietários relacionavam os mesmos sons à noite, objetos que se moviam sozinhos, e em algumas coisas agradáveis, visões de uma mulher caminhavam pelos corredores, com um sorriso sinistro e olhos que brilhavam no escuro. Em 1910, um grupo de investigadores paranormais decidiu explorar a mansão. Eles falando sobre ameaças assustadoras, portas que batiam secretamente, vozes chamando seus nomes, e em uma das gravações, a voz de uma mulher dizendo: "Você não deve estar aqui." Após essa visita, um dos investigadores desapareceu sem deixar vestígios. Hoje, a mansão permanece de pé, coberta por eras e rodeada por silêncio. Moradores locais evitam falar sobre ela, mas dizem que, em noites sem lua, ainda se pode ouvir vozes vindos das janelas escuras. Alguns acreditam que Clarissa nunca saiu de casa. Outros dizem que ela abriu um portal que nunca foi fechado. O caso de Clarissa Olova continua sendo um dos mistérios mais assustadores da história. Ela foi uma mulher de gênio incomparável, mas cuja sede de conhecimento levou a ultrapassar os limites do desconhecido. Talvez ela tenha encontrado as respostas que buscava, ou algo muito pior.